Olá, nós ficamos responsáveis pelo capítulo A Linguagem em Uso, e o grupo é formado por mim, Dalis Vital, pela Midian Vital e a Tatiana Araújo, e a participação dos integrantes se dará nessa respectiva ordem. Para a introdução do assunto, cabe saber que o conhecimento da língua é insuficiente para entender certos fatos linguísticos numa situação concreta de fala. No sistema linguístico, temos oposições fônicas e semânticas e regras combinatórias dos elementos linguísticos. Entretanto, há casos que não se podem explicar apenas por oposições semânticas ou regras combinatórias. Nesse caso aí é que entra o estudo para com o uso da linguagem. E esse é exatamente o objeto da pragmática, que estuda a utilização e a prática da linguagem. O Saussure ele diz que o verdadeiro objeto da linguística era a língua, e para ele a língua era a linguagem menos a fala, menos o uso concreto da linguagem. Enquanto a pragmática não vê a língua isolada da utilização da linguagem. O John Austin, ele fala que ao falar, o homem realiza atos. O exemplo é, eu lhe prometo. E o Paul Greiser, ele fala que a linguagem natural pode ter um significado para além do literal. E o exemplo é, já são 8 horas. Diante desse exemplo, a pessoa que está falando não só está fazendo uma constatação, mas ela também está querendo dizer que a outra se apresse, porque senão elas irão chegar atrasadas. Há 3 domínios dos fatos linguísticos que eles exigem as noções do pragmatismo. Tais eles são os de enunciados, de inferência e também de instrução. Dentro dos enunciados temos os deíticos, é um elemento que indica tempo ou espaço que o enunciado é produzido. Exemplo, estive aqui e não consegui encontrá-la. Temos também enunciados performativos, que eles realizam a ação que nomeiam, exemplo, promessa, juramento, pedido de desculpa, etc. Temos também os de uso de conectores, exemplo 1, Pedro pedirá aposentadoria, mas é um segredo. Aí temos uma contraposição. E também temos o exemplo 2, você pode vir aqui um pouquinho, porque estou precisando de ajuda. Aí é de explicação. Dessa forma é exatamente visível a função dos conectivos, que é exatamente conectar. Nos de certas negações temos 2 exemplos. Primeiro, não gosto de doce, adoro-os. Segundo, o trânsito não estava ruim, estava péssimo. Dessa forma, os termos gosto e ruim são empregados em forma de negação para ideias que eles são inapropriados para a frase ser reforçada. De verbos de enunciação temos 2 exemplos. Sinceramente, não gostei de você. Francamente, não posso ajudá-lo. Basicamente, no exemplo 1, ele, de modo sincero, não gostou da atitude. E no exemplo 2, de maneira franca, não vê como ajudá-lo. Então, basicamente, não muda o verbo, mas muda o próprio ato de dizer. Agora, partindo para o segundo domínio, é a inferência. Na inferência, temos implicações que derivam do próprio conteúdo. Como o próprio nome sugere, temos inferência a partir do enunciado. Exemplo, João é meu sobrinho. Implica dizer que eu sou tio do João. Entretanto, existem casos que a comunicação não é literal e só pode ser entendida se estivermos dentro de determinado contexto. Um exemplo é, a lata de lixo está cheia. Isso sendo uma patroa falando com a sua empregada. E aí, nesse contexto, que ela falou, não é uma constatação que a lata de lixo está cheia. Mas o que ela está querendo falar é que a empregada deve levar o lixo para fora. E na pragmática também tem essas diferenças entre frase versus enunciado. A frase, portanto, é a utilização de palavras nela que possuam significação a partir do uso das palavras que a compõem. Enquanto no enunciado podem ter palavras acrescidas como também em falta, justamente para entrar as técnicas de inferência que moldam o sentido do enunciado. E a frase ela é estudada pela síntese e pela semântica, já o enunciado é objeto da pragmática. Por último, o terceiro domínio é o de instruções, e na pragmática as palavras do discurso são concebidas de forma que a sua função mude de acordo com o contexto que ela foi colocada. Tais são os conectores, conjunções, preposições e advérbios, que eles fazem exatamente isso. E aqui temos 3 exemplos. O primeiro, o tempo está feio, mas estou com vontade de dar um passeio. Exemplo 2, o tempo está feio, mas a chuva vai encher as represas. Exemplo 3, o tempo está feio, mas um raio de sol bate na minha mesa. A partir daí, podemos ver que, variados usos do conector mas podem ser empregados em situações diversas. Logo, é outra perspectiva para interpretá-lo. Vale ressaltar também que dentro da pragmática há 2 correntes. Agora passo a palavra para a Midian Vital.
A teoria dos atos de fala é uma das mais importantes para o estudo da pragmática. Essa teoria considera que as frases são ações que agem sobre o mundo, sobre o real. Seu precursor foi John Austin. Para Austin, a linguagem não é descrição do mundo, mas ação. E dessa forma podemos perceber que Austin rompe com a ideia tradicional da semântica, que considera os valores de verdade ou falsidade da sentença. Inicialmente, a teoria dos atos de fala distingue dois tipos de afirmações. Os performativos, a ação realizada na hora que eu digo, e os constativos, que apenas constatam. Quando há afirmações que descrevem estado de coisas que podem ser verdadeiras ou falsas, são as constativas. As afirmações que não descrevem nada pelas quais se executam atos de sucesso ou fracasso são as performativas. Uma observação é feita quanto aos performativos, que para que um performativo seja realizado com sucesso, é preciso que, além de enunciado, a circunstância da enunciação seja adequada. Caso contrário, se torna nulo e, consequentemente, fracassou. As principais condições de sucesso de um performativo são: a enunciação de certas palavras em determinadas circunstâncias tem por convenção determinado efeito. A enunciação deve ser executada corretamente pelos participantes. A enunciação deve ser realizada integralmente pelos participantes. Os enunciados que contêm um verbo performativo na pessoa, no tempo, no modo e na voz indicados são chamados performativos implícitos. E os que contêm na forma mencionados são os performativos explícitos. Para Austin, quando se diz algo, realizam-se 3 atos. O ato locucionário é o ato linguístico que se realiza enunciando uma frase. O ato ilocucionário é o que se realiza na linguagem. E o ato perlocucionário é o que se realiza pela linguagem. Um exemplo: advirto-o a não mais fazer isso. Há o ato de dizer, de enunciar. Então, é o ato locucional. Ao anunciar essa frase, realiza-se o ato da advertência, que se realiza na linguagem, marcado pelo verbo. Então, é o ato ilocucional. O ato perlocucional é o que se realiza pela linguagem, quando há a persuasão do interlocutor. O ato perlocucional é um efeito eventual dos atos locucional e ilocucional. As máximas conversacionais é um conjunto de princípios que foram formulados para explicar as normas que orientam as pessoas quando estão participando de algum evento de conversação. Essas máximas valem tanto para conversações face a face ou por outros meios como internet, etc., como também por outras formas de interação com o interlocutor na escrita, como relatórios e cartas. Segundo Grice, as conversações seriam regidas por um princípio geral, que é o princípio de cooperação e de 4 máximas. Esse princípio seria detalhado a partir de um conjunto de máximas, o que seriam as máximas conversacionais. O princípio da cooperação seria o grande princípio organizador de situação de comunicação e apresenta um conjunto de 4 máximas que detalha esse princípio. As máximas conversacionais são explicitadas por 4 categorias gerais. A máxima de quantidade diz respeito ao volume de informações. A máxima de qualidade relaciona ao conceito de veracidade. A máxima de relação diz respeito à relevância da informação dada por cada um dos participantes. E a máxima de maneira, de ser claro, evita a obscuridade de expressão, evita ambiguidade, seja breve e seja ordenado. Se houver expressões vagas no texto e se o texto não for bem organizado, vai comprometer a clareza. Essa última diferencia-se pela forma da conversação, enquanto as 3 primeiras diz respeito ao conteúdo da conversação. Todas essas máximas procuram mostrar como o falante, na troca verbal, resolve o problema do que dizer
e do que não deve dizer. Agora passo a palavra para a aluna Tatiana. Olá, eu sou a Tatiana, fiquei para falar um pouco sobre pressupostos e subentendidos. São conteúdos implícitos e devem estar marcados no enunciado ou na comunicação para serem entendidos. A gente citou 3 exemplos, na qual é Pedro parou de fumar, é o conteúdo explícito, Pedro não fuma atualmente, que tem 2 conteúdos explícitos, e Pedro fumava antes, e que sirva de exemplo para você. O primeiro conteúdo aí é implícito e pressuposto também, porque é vinculado pelo enunciado, na qual a gente encontra ele escrito. Até porque também um falante ele não pode usar o verbo parar, sem que ele não queira deixar sua informação vinculada em um evento que aconteceria antes do momento da sua fala. E já no segundo conteúdo, ele é implícito porque ele é submetido e está dependendo de um contexto particular. O conteúdo explícito é denominado posto, citamos apenas um exemplo que é: minha mulher gastou nesse ano R$100.000, que o verdadeiro objeto que deveria ser dito era sou casado, que seria o pressuposto, e ter colocado mas antes de gastou, que ficaria mais gastou nesse ano R$100.000, que seria o posto. Os pressupostos devem ser verdadeiros ou então tomados como tal. Os explícitos são construídos sobre os pressupostos e os pressupostos são recursos argumentativos, que a gente citou 3 exemplos. Pedro não parou de fumar, aqui ele está negando que Pedro não parou de fumar atualmente. Pedro parou de fumar, aqui ele está interrogando sobre o fato de que Pedro não fuma atualmente, mas não sobre o fato de que ele não fumava antes. Pedro parou de fumar porque estava com problema nos pulmões. Aqui ele está fazendo um encadeamento sobre o fato de que atualmente Pedro não fuma e não sobre o fato de que ele não fumava antes. O pressuposto aprisiona o leitor numa lógica verdadeira. A gente citou um exemplo. Só Pedro ama Maria e temos um posto. Apenas Pedro ama Maria é um pressuposto. Não é só Pedro que ama Maria. Não se nega um pressuposto e só Pedro ama Maria, porque só ele tolera sua arrogância. Não faz um encadeamento sobre um pressuposto. Verdade incontestável dos discursos políticos são considerados pressupostos, ou seja, conteúdos tomados como aceitos por todos. Os principais marcadores linguísticos da pressuposição são os adjetivos ou palavras similares. Citamos um exemplo de Jô Soares, na qual ele fala: a única coisa que me preocupa no plano é que os economistas estão gostando deles. Aí, o adjetivo único, ele pressupõe que o plano não traz nenhuma outra preocupação para Jô, né? Certos advérbios, citamos um exemplo da Xuxa, que é: o país está muito mal e não quero mais fazer o papel de bobo da corte. Nesse caso, o advérbio mais, ele implica que há informação de que a Xuxa antes fazia papel de boba. Orações adjetivas, temos o exemplo do senador José, ao defender a tese que a corrupção é como pederastia, não tem nem ativo e nem passivo, na qual ele fala: não adianta investigar os parlamentares se a elite empresarial que financia a corrupção ficar assistindo às sessões da CPI pela televisão. A oração que fala que financia a corrupção é adjetiva restrita, pressupondo que ele não é toda a elite empresarial que está financiando a corrupção, mas somente uma parte dela. E a gente fez a reescrita da mesma, na qual aí foi apenas alterado o pressuposto, transmitido pela oração adjetiva. A diferença entre uma oração adjetiva restrita e uma explicativa reside nos pressupostos que elas criam, que vem a certas conjugações, que é, por exemplo, aí uma fala de Paulo Maluf durante uma campanha para as eleições presidenciais, que é: o Collor é um bom rapaz, mas não aceita atravessadores. Se quiserem um malufista, votem em mim. Nesse caso, a conjugação mais, ela se liga em 2 segmentos de valor contrário entre si, porque vamos pegar aqui o trecho de mas não aceitem atravessadores. Aí ele não é um rigor a um segmento contrário. A Collor é um bom rapaz. Então o mais, ele significa o implícito, ou seja, o Collor é um malufista, mas é original também.
A diferença entre o pressuposto pode ser contestada, mas é formulado para não ser. E o subentendido é constituído para que o falante, caso seja interpretado, ele possa apegar-se ao sentido literal das palavras e negar algo que tenha dito. E eu espero que vocês tenham entendido o que a gente tentou passar, porque a nossa intenção foi fazer uma exposição de como a pragmática é a produção e a interpretação de enunciados e citações de uso real. Ademais, como as produções e interpretações levam em conta não somente o uso da língua, mas também seu contexto. Obrigada.